fora. Só colocar aí. Não foi não. Só dá um toque no bolso Mas aqui. tá sem... Acho que tá sem internet. O que você está pensando? Será que está sem internet? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. A mão esquerda mais dura. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos nossos companheiros internautas do Aurélio Gomes, da Comunitária Vida Nova. Estamos iniciando, né, o mês de julho, a primeira segunda-feira de julho. E vamos iniciar a nossa exposição de hoje, mas como sempre, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que nos assiste aqui no Pátria do Evangelho, como em todos os lugares, para dizer obrigado por mais essa semana, por mais esse mês que se apresenta para o nosso trabalho. Oxalá permita essa espiritualidade maior, possamos aproveitá-lo dignamente. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por tudo que temos vivido, por termos encontrado uma doutrina que nos fala ao coração, mas não só ao coração, como também ao cérebro, ao entendimento, para que pela qual podemos saber de onde viemos, para onde vamos, e que só exclusivamente de nós depende os esforços para chegarmos um dia à felicidade suprema, porque essa doutrina também nos esclarece que Deus jamais nos abandona e que Deus jamais nos deixa só, entregues à sorte. Só depende de nós. A nossa ligação com Deus e com a espiritualidade maior, que estão sempre de braços abertos à espera da volta do Filho pródigo que somos. Abençoa nossos propósitos, sede conosco, permitir que em vosso nome abramos mais essa exposição e as atividades do Centro Espírita Pátria do Evangelho nesse dia 3 de julho de 2023. Que assim seja. O nosso tema de hoje é hábitos e as nossas decadências milenares. Ele está no livro Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20. O título lá é hábito, simplesmente hábito no singular.
Mas, para a gente deixar um pouquinho mais motivada e vendo o conteúdo do capítulo, nós colocamos esse título: Hábitos e as nossas decadências milenárias. É claro que nós não vamos tratar dos hábitos salutares, aqueles que nós temos e que nos estimulam e nos impulsiona o sempre, né? Para o progresso premeditado. Esses, na realidade, eles deveriam chamar aplicação e esmero, porque uma vez que, de uma forma geral, são frutos de esforço, e o esforço é impulsionado por uma vontade consciente, enquanto que o hábito é algo automático, né? Hábito é uma coisa que nós fazemos automaticamente quando nós vamos ver, conforme nós vamos ver. Então, nós vamos está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, nós vamos passar a palavra para o Emmanuel, né? E vamos comentar parágrafo por parágrafo. Ele começa o capítulo dizendo: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulado, operando constantemente a indução da rotina. O hábito é uma coisa que nós acumulamos. Então ele é o reflexo desse acúmulo de ideias, diríamos assim, de colocações, de tomada de posições ou de expressões que muitas vezes nós nem meditamos no que é. Isso são hábitos, né? E que nos leva à rotina, a repetir aquilo estentoricamente, de uma forma impensada, automática. Herdeiro de milênios, gasto na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Esses nossos hábitos nós adquirimos lá atrás, de muito tempo, em encarnações há milênios, como ele diz aí. E nós nos entregamos sem resistência. O que é isso? Nós, às vezes, escutamos alguma coisa e passamos a usar aquilo sem pensar, sem meditar no alcance, se aquilo é bom ou se é prejudicial. Simplesmente é um hábito. É um refrão popular, é uma coisa, uma prática de todo mundo, e muitas vezes nós a fazemos por automatismo. Isso é prejudicial, fazer por automatismo. Com naturais exceções, todos adquirimos os costumes de consumir pensamentos alheios, pela reflexão automática, e em razão disso exageramos as nossas necessidades apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formamos melhor em torno de nós ou em torno delas um sistema defensivo à base de crueldade, com a qual ferimos o próximo, dilaceramos consequentemente a nós mesmos. Porque nós adquirimos certos hábitos
que nós compramos, entre aspas, né? Compramos dos outros. Porque todo mundo faz, porque todo mundo fala, porque todo mundo é assim, por que eu não vou ser assim? Como eu já disse, sem pensarmos nas consequências, sem medir o alcance, os lucros e os prejuízos. No caso, nós estamos falando dos maus hábitos que normalmente só nos trazem prejuízo. E nós adquirimos. E com isso aí nós não pensamos, temos certas expressões, certas colocações, certos gestos, certo modo de ser, porque está em moda e fere o nosso companheiro, machuca aquele outro, desaponta muita gente, mas simplesmente nós fizemos sem pensar. Não, eu não queria ofender, mas nós já estamos numa época, nós já somos meninos crescidos, somos grandinhos, estamos numa época que precisamos meditar o que falamos, precisamos pensar. Infelizmente, não pensamos. Nós, 99% das pessoas não pensam no que falam, apenas usa porque uso e acha que não faz mal, mas faz. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto de posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. A frase é um pouquinho complicada, né? Mas vamos tentar. Nós estruturamos, quer dizer, nós fazemos, amoldamos assim um complicado mecanismo de cautela. Por quê? Nós criamos os hábitos, nós desconfiamos dos outros, desconfiamos. Desconfiança, gente, não é uma cautela exagerada, porque a desconfiança não é um cuidado, não é aquela atenção, aquela vigilância que nós temos que ser. Desconfiança é falta de confiança, mas em quem? Eu desconfio dele, porque ele me olhou dessa maneira, eu desconfio dele. Porque eu não estou tendo uma personalidade segura. Quando eu tenho uma personalidade segura, ou quando nós temos, eu não gosto de usar o termo eu, porque o termo nós, da primeira pessoa do plural, indica todos. E talvez eu estivesse dizendo alguma coisa minha. Lógico que quando eu digo nós, estou dizendo alguma coisa minha, porque eu estou nesse contexto de nós. Nós todos somos, uns mais, outros menos, temos os quase todos os mesmos defeitos, quase todas as mesmas virtudes, os mesmos interesses. Então, nós criamos... com as desconfianças, nós criamos assim uma discriminação com o nosso próximo, com o nosso semelhante, né? E nós, porque nós habituamos, e nós às vezes desconfiamos das pessoas, sem saber por que desconfiamos, né? E
Nós nos apaixonamos pelo instinto da posse, por essa razão de desconfiar. Nós temos aquele instinto da posse, de ter tudo nas nossas mãos, de agarrar e segurar tudo na nossa mão. Criamos um egoísmo, e com esse egoísmo nós criamos um orgulho, porque quando nós adquirimos alguma coisa, quer seja ela uma posse monetária, quer seja uma posse de um imóvel, ou quer seja de uma posse intelectual, se nós não temos nós nos afastamos dessa humildade, como ele diz, nós nos tornamos orgulhosos, achando que somos melhores que alguém. Não. Se temos alguma virtude, essa virtude tem que ser compartilhada em benefício do nosso semelhante, em benefício daqueles que nos cercam, daqueles que nos rodeiam, daqueles que convivem conosco. Mas com isso nós criamos certos mecanismos que nós queremos fugir das leis divinas, ou seja, das leis naturais. Nós queremos enganar as leis naturais, mas as leis naturais são automáticas e funcionam, quer não. Não estamos falando daquelas leis naturais que é nascer, crescer, nos tornar adulto, procriar, trabalhar, declinar e um dia morrer. Isso todo mundo sabe, mas nós estamos falando das leis naturais de retorno, porque tudo aquilo que nós dermos para os nossos semelhantes, para a sociedade, tudo aquilo que nós plantarmos, automaticamente colheremos, que é a lei do retorno, né? Então, disso aí, e nós não podemos enganar, porque essa é uma lei natural. Se é uma lei natural, essa sim funciona automaticamente, quer dizer, não, automaticamente para nós, mas providencialmente por Deus, né? Elas funcionam. Gente, está dando para entender tudo isso que nós estamos colocando? Então prossegue o Emmanuel. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Porque quando nós viemos neste planeta, antes de nós virmos, de nós aportarmos aqui, nós fizemos um plano lá em cima, junto à espiritualidade que dirige, que auxilia, que preside a nossa reencarnação, a nossa encarnação. Nós fizemos um plano. Mas depois do berço, as ilusões e os hábitos do passado repontam fortemente na nossa vida. Então, nesse período, berço e túmulo, nós vivemos enganando-nos. Só que depois da senhora morte, né? Excelente madame que visitará todos os homens e todas as mulheres também, não são só os homens, né? Depois da chamada morte do corpo, aí que nós vamos nos desenganar, né? Aí nesse binômio que o Emmanuel chamou de ilusão, desilusão, né? E a gente vai perceber a cada intervalo, no nosso período de erraticidade, que é o período entre uma encarnação e a outra, depois do desencarne e antes de reencarnar, a gente vai perceber nesse intervalo quantos séculos, né? É que a gente está aí a começar, a recomeçar, e amontoando, e na mesma senda, porque quando ele diz aqui que nós repetimos, eu disse lá atrás, que normalmente nós acalentamos hábitos e que repetimos
que eles entre si são repetitivos, são as mesmas coisas, nós vamos ver também aqui que nós estamos passando encarnações e encarnações, fazendo a mesma coisa, habituado, desculpa o trocadilho aqui, né? Habituado aos mesmos hábitos, repetindo os mesmos hábitos, os mesmos defeitos. E nós não viemos aqui para isso, nós viemos para avançar, para continuar. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Não seria lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Nós não podemos, nós estamos aqui dizendo, como eu já disse lá atrás, dos hábitos salutares, daqueles impulsos que nós temos, porque todos nós criamos um hábito de levantar, trabalhar pelo nosso progresso, aspirar o que é melhor, procurar o nosso crescimento, procurar mudar a nossa rotina, procurar mudar às vezes o nosso meio de vida, procurar mudar o nosso conceito da vida para melhor, porque naturalmente isso acontece. Muitos o fazem inteligentemente, outros os fazem porque são levados de roldão pela correnteza do tempo. Mas ninguém de nós aqui está pensando como pensou há 20, 50 anos atrás, ou já não está pensando como pensou o mês passado. Junho já foi embora, nós tínhamos um pensamento, hoje é julho, nós temos outro pensamento. Isso é uma mudança natural, circunstanciada pelos acontecimentos, circunstanciada pelo progresso que todos nós estamos submetidos a essa lei de progresso, não obstante as doutrinas serem contrárias. De um modo geral, eles acham que nós progredimos apenas intelectual e materialmente. Espiritualmente, eles não admitem. As religiões, e pasme, as cristãs, as chamadas cristãs, né? São mais rebeldes, né? Ao progresso. Diz que nós não progredimos. É a mesma coisa. Tanto é que se fala uma coisa que se falou há 2000 anos e se repete ela. E nós precisamos mudar também o nosso conceito no que tange às concepções divinas ou às concepções construtivas, filosóficas e morais. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para os ciclos mais altos da existência. Então, essa evolução, é o que eu acabei de dizer, ela nos impõe essa necessidade, nós temos que adquirir novos hábitos, novos conceitos, melhorar, porque no passado as pessoas diziam assim: meu pai me ensinou assim, é assim que eu quero viver, é assim que eu vou morrer, porque meu pai morreu assim. Todo respeito, com o carinho que tiveram com a memória dos pais, mas eu não digo para minhas filhas, vocês têm que pensar como eu penso. Não, vocês têm condições de aprender muito mais que eu penso. E vão preparando o mundo, que quando eu voltar aqui, eu vou ser neto, bisneto vosso, né? Eu quero ter a vossa ajuda. Porque nós estamos em francas evoluções. Nenhum pai deve pensar isso. Eu cheguei a conhecer pessoas que não colocavam os filhos em estudar em faculdades ou coisas
semelhantes, porque dizia que os filhos sempre deviam saber menos que os pais. Uma ideia retrógrada, né? A gente não precisa comentar. E conheci as pessoas. E ainda nesta vida no século passado, é claro, né? No século XX. Mas não é isso, não. Nós somos seres em evolução, em franco progresso, e sempre precisamos estar aprendendo coisas novas. Opa! É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios, né? Numerosos milênios, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. A mensagem do Cristo foi uma mensagem de renovação. Infelizmente, a cristandade, o cristianismo, nos seus modernos conceitos, não vê isso. O perdão com todos que admitem o respeito, né? Que admite um Cristo salvador, um Cristo milagreiro. A doutrina espírita tem outro conceito. A doutrina espírita não vê um Cristo salvador, vê um Cristo modelo, vê um Cristo exemplo, vê um Cristo mestre, que ele veio a este mundo sofrer aquilo que nós somos capazes de sofrer, passar por tudo aquilo que nós somos capazes de passar. Jesus precisava morrer na cruz? Precisava peregrinar entre nós? Não, ele não precisava, porque ele é um espírito perfeito. Ele não precisava, mas ele o fez para que nós aprendamos. Então a doutrina espírita vê Jesus como modelo e guia da humanidade. E ele propôs o perdão, amar os nossos inimigos, ele propôs a ajuda mútua, a fraternidade, né? Porque sempre tivemos e perdura, infelizmente até hoje, as discriminações das raças, uma raça querendo ser melhor do que a outra. Simplesmente ele nasceu em um lugar porque ele precisava trabalhar lá, era lá que ele precisava trabalhar. Então, ele não pode, não podemos ter essa discriminação de raça, temos que ter a fraternidade. Não é porque o fulano é negro, o fulano é amarelo, o fulano é vermelho, o fulano, sei lá de que cor que porque espírito não tem cor. O espírito não tem raça. Espíritos são todos filhos de Deus e todos iguais. Então Jesus propõe essa fraternidade, né? E propõe propõe a prática do perdão. Mas eles, como sabia ele que nós não escaparíamos devido às nossas fraquezas, às nossas inferioridades, não escaparíamos das aflições, ao sofrimento, às perseguições, às injustiças, ele nos traz o famoso Sermão da Montanha, que o Gandhi, Mahatma Gandhi, mesmo não sendo cristão,
Ele falou, se perdesse todos os ensinamentos do Cristo, mas se preservasse o sermão da montanha, as bem-aventuranças do sermão da montanha, não teria se perdido nada. Então Jesus traz essa palavra de consolação, nos alentando com as esperanças futuras, as esperanças na nossa vida espiritual, a esperança após fecharmos os olhos físicos e partirmos para as grandezas celestiais. Então é importante pensarmos nisso. E aqui já encerrando, toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, porque Jesus poderia nascer num berço esplêndido, num berço de ouro, perfumado, mas preferiu nascer num estábulo, que por bem cuidado que fosse os estábulos daquele tempo, sempre teriam um odor desagradável, né? Porque as ovelhas defecariam lá, fariam xixi lá, né? Fariam xixi lá. Então não era perfumado, né? O berço de Jesus não foi perfumado. E ele preferiu ir para mostrar que se pode nascer no lugar mais simples, mais humilde, e pode se tornar uma grande criatura, um grande nome, um grande exponencial da humanidade. Não só os berços, mas ele... Então ele estabelece a simplicidade até a até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade, da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus resplandecente, o resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, a gente vê, ele leva paciência, não teme morrer na cruz, né? Embora haja certas coisas que Jesus chorou, muitas colocações foram por conta dos evangelistas que só escreveram, no mínimo, depois de 30 anos que Jesus tinha sido crucificado. Então, são a narrativa que eles alcançaram a fazer. Mas Jesus o viveu condignamente, com toda a paciência, nos mostrou o hábito da serenidade, mesmo nas horas difíceis, porque ele tinha a certeza que mataria apenas o corpo, mas não matariam o espírito. E ele ressuscita, quer dizer, ele ressurge dentro dos mortos. A ressurreição é uma questão assim um pouquinho polêmica e controversa às vezes, né? Mas porque nós espíritas não admitimos a ressurreição da carne, e sim a ressurreição do espírito. O espírito ressurge. E o termo que eles usavam lá no passado não se referia à ressurreição da carne, mas sim ao ato de ressurgir, de voltar. Então eles chamavam de ressurreição o fato de alguém ter morrido e ter aparecido em espírito para qualquer um. Então isso era a ressurreição. O fato de pessoas ter morrido há algum tempo e voltar como espírito reencarnado em outro corpo, tanto é que a reencarnação de Elias como João Batista não era coisa do cristianismo, era uma crença geral entre os judeus. Então, a reencarnação eles chamavam de ressurreição. E a ressurreição que o Emmanuel aqui se refere é a ressurreição como espírito. E tanto Jesus ressuscitou como espírito que no primeiro dia Madalena tentou tocar, ele disse: não me toque, Madalena, porque eu não fui até o Pai. Porque ele estava tendo ali
uma apresentação apenas visual. Se ela fosse pegar, ela não pegava nada. Ele só foi se mostrar, quando ele pôde se materializar, que estavam os 11 discípulos juntos, né, fechados, quando ele se mostra a Tomé, ele surge, a porta estava fechada, ele surge pelo telhado. Então veja que não era um corpo físico, era um corpo espiritual, que ele ressurge e fala para o Tomé: Tomé, você duvida? Coloca o dedo aqui. Ele fala assim, aí o Tomé fala: eu creio, meu Senhor, meu Deus. Ele chama meu Deus é uma expressão, porque todo espírito evoluído é um Deus, mas não é o Deus, né? Então, meu Deus, Jesus diz: agora creste porque viste, bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque aquele compreendeu, aquele já estava sabendo, porque muitos de nós precisamos ver para crer, e muitos outros mais avançados intelectualmente e espiritualmente, eles já entendem e compreendem, então eles não precisam de fatos materiais, porque ele entende a lógica, não porque simplesmente ele acreditou, não, porque ele sabe, ele entende a lógica. Gente, tem mais uma coisinha aqui só para dizer. Até agora no mundo, a nossa justiça cheira vingança. E o nosso amor sabe o egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas. Nos milênios que nos precedem o hoje, não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e a felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Isso é uma verdade. A nossa justiça cheira vingança. Você fez isso e você vai ficar preso. É uma vingança. Você fez, você vai devolver. E não tem como não ser assim ainda na nossa condição evolutiva. A justiça de Deus é o perdão, porque sabe que aquele delinquente, a sua consciência vai falar alto, vai falar profundamente e ele vai se tocar. Por falar nisso, amanhã não, na próxima quinta-feira, no programa Sinal Verde, eu vou continuar com os temas aqui, porque eu vi aqui, são 3 temas que se conjugam bem. Esse é o primeiro, é o hábito. O outro é a virtude. E o outro se chama culpa. Eu já falei esses dois lá no programa Sinal Verde. E na quinta-feira eu vou falar sobre culpa. E que nós vamos citar muito isso da nossa questão de consciência. Então a nossa consciência, ela vai mostrar, nós ainda precisamos dessa justiça rude, dessa justiça que cheira vingança, infelizmente, né? Você fez, você vai pagar. Você deve, você tem que pagar. Infelizmente, nós já passamos dessa era. Você matou, tem que morrer, né? Você roubou, tem que devolver. Lógico que isso é uma justiça justa na visão dos homens, mas ainda não é uma justiça do amor. É do amor. Então, sim, gente, esse é o último, né? Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês na noite de hoje. Espero que tenhamos entendido
que os nossos hábitos ainda nos prejudicam. Precisamos mudar dos hábitos, né? Então, muito obrigado a todos. E nós vamos agora para o nosso passe, né? Então, eu peço para os médios passistas voltarem para o passe. Eu preciso ir? Tudo bem.